Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será com o Tenente-Coronel da Polícia Militar de Alagoas, Marlon Araújo. Ele é o comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Alagoas. Com eles, iremos conhecer a estrutura do Cefap, os cursos de formação e especialização. Vamos conhecer também o perfil do policial militar de Alagoas e também conhecer os desafios enfrentados pela gestão em tempos de pandemia. Ele já está aqui no estúdio e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje, o nosso convidado é o Tenente-Coronel PM Marlon Araújo. Ele é comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Bom dia, Coronel Marlon. Muito obrigado por atender o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Bom dia. Satisfação toda minha, Flávio, nesse espaço que é um espaço onde a gente oportuniza a sociedade de conhecer cada momento da segurança pública. E hoje a gente vai conhecer aqui, vai tentar passar um pouco do que é a formação do policial militar, já que o Cefap tem como seu slogan, aqui começa a Polícia Militar. Então lá que começa toda a formação. Eu tenho sempre dito, Flávio, que os números que a segurança pública apresenta, a gente comemora bastante, mas ninguém lembra da formação, porque ninguém nasce policial. Precisa se capacitar, se formar para se tornar um policial. E também não importamos policial. É formado lá na nossa escola e que, graças a Deus, a gente tem visto com muita satisfação todo esse resultado que a Polícia Militar do Estado de Alagoas apresenta. Coronel, o senhor passou por unidades operacionais, o senhor teve experiência também no gabinete militar. Fazer a gestão de uma unidade de ensino é muito diferente? É diferente porque você trabalha com formação. Em formação, você, em primeiro lugar, é trazer o exemplo, tirar os vícios de quem vem do mundo civil para incutir principalmente as técnicas policiais militares e os valores que são inerentes da instituição. A hierarquia e disciplina, ela é fundamental. Mas a nossa diferença desse desafio de formar em 2020 é trazer para o policial o questionamento. O senso comum da instituição Polícia Militar, ela quer a formação do soldado que não conteste, do soldado que não saiba o seu direito, de que não possa olhar que o colete está fora da validade, que possa dizer que aquele armamento não está com as condições dele se praticar a segurança pública. Então, questionar, saber o seu direito, isso é uma das vertentes de uma nova formação. Coisa que no passado era assim, chegou agora já está cheio de direito. Então, essa é a nova visão, é trazer para o policial, primeira coisa, hierarquia e disciplina, mas o que eu recebi de missão do comandante Sampaio é que tivesse um viés técnico profissional, para que cada vez mais nós tivéssemos a expertise no policial, a expertise daquilo que a sociedade espera do policial. A sociedade não tolera mais preconceito, homofobia, entre outros atributos que ela já entende que o policial tem que ter. Então, a gente trabalha muito isso e, às vezes, você tem que trabalhar para que o policial se insira na instituição. Ele pode até ter a visão dele, a opinião dele, mas quando ele veste esse manto aqui, ele tem que saber aquilo que a instituição preconiza nesses 188 anos. Você passou por um curso de formação, já passou por curso de especialização, CFO, CAO, CSP.
Você acompanha uma mudança gradativa durante essa sua formação policial e agora, quando você está na condição de formador, você observa diferenças Muita fundamentais? diferença, principalmente com o amadurecimento. Eu tenho que dizer isso porque a gente, quando sai da academia, a gente sai com aquela jovialidade, né? E o jovem tem sempre a rapidez, o querer mais rápido. E quando você passa na especialização, que é de capitão para major, e agora eu fiz o CEGESP, né, que é o curso de Gestão Estratégica em Segurança Pública na Bahia, que é o CSP, conhecido popularmente, que já é um avanço da Bahia. Que na realidade é uma pós-graduação em administração policial, né? Exatamente. Então, o nome estratégia traz a diferença. Verdade. Você vem para traçar estratégia para que no final você alcance o seu objetivo. Você sai do tático para o estratégico. Isso, você vem para pensar. Você não está executando mais, você vem pensar. Como eu reúno a minha equipe, motivo a minha equipe para formar o policial com aquilo que a sociedade está esperando dele. Então, acho que essa é a diferença. E a formação, ela tem primordialmente o exemplo. O Coronel Marlon tem que ser exemplo para que o soldado, o aluno de soldado, ele comece a mirar. Não só o Coronel Marlon, eu sou o líder do time, mas todo o time do Cefap, quer seja monitor, quer seja os oficiais, comandante de corpo de aluno, divisão técnica de ensino, que é uma coisa que não aparece tanto, mas tem toda a logística com instrutores, com o próprio aluno, então é diferente. Mas a grande diferença, respondendo a sua pergunta, é essa, é pensar estrategicamente e não mais na fase de execução. Muita gente, e você já tocou nisso, são pilares fundamentais de toda a instituição policial, não só policial militar, policial civil também, federal, a hierarquia e disciplina. E muita gente confunde isso, achando que você vai chegar numa instituição em que você não tem direito de pensar e só obedecer. Isso ocorre? Chega a gente com esse sentido e vocês conseguem reverter o quadro? Chega gente com esse sentido, chega gente achando que também pode qualquer coisa, né? E a hierarquia, a disciplina nada mais é que o regramento da instituição. Mas eu falo sempre, e com quem eu lidero, eu gosto sempre de mostrar isso, que você tem que fazer o exercício de ouvir. E ouvir é você estar predisposto a ouvir a crítica, a ouvir o elogio, a ouvir a sugestão. Então, é assim que a gente, por onde eu passei, eu tenho exemplos exitosos, quer seja comandando o batalhão escolar, quer seja comandando o batalhão de rádio patrulha, assim. Então, eu sempre passo para os meus subordinados essa questão de ouvir. E que qualquer sugestão, independente de patente, tem um momento de ouvir e saber ouvir. Então, tem muitos colegas, a instituição ela é plural. E tem estilos. Tem estilo que só escuta oficial, não escuta a ponta da lança. Tem estilo que abre para ouvir, para depois decidir e caminhar a sua estratégia. Então, são muitos estilos que podem extrair. Mas na formação, é por isso, Flávio, a sociedade não sabe, para a formação, o Cefap sempre ele muda. Tem curso, escala-se uma seleção da polícia para o Cefap. Eu estou lá com uma escalação montada pelo Comando Geral da instituição, que escolheu o meu nome, escolheu a subcomandante mulher, que é a Major Josiene, escolheu um corpo de oficiais que tenha esse carimbo do exemplo, de levar para o alunado aquilo que se tem de melhor na instituição para formar. Porque não é qualquer um que pode formar. Para formar, você tem que, além de ser exemplo, ter expertise na formação, no trato e, acima de tudo, para trabalhar comigo, tem que ter humanidade. É um momento decisivo para a própria polícia, que se renova, tem a esperança de se renovar com um pessoal bom. E a academia é determinante nisso, né? A academia, o Cefap, se você formar bem, você vai usufruir disso 30 anos. Se formar mal, você vai ter esse prejuízo durante 30 anos. Esse é o grande fuzil apontado para quem faz formação. A formação tem esses dois caminhos. Se você acerta, você vai para casa tranquilo, está entregando à sociedade e à instituição turmas formadas que você sabe que vai ter um rendimento satisfatório. E quando não acontece assim, rapidamente é identificado na instituição. Porque começa a aparecer os casos com pessoas formadas nessa turma. E aí você vai identificando
rapidamente que a formação teve alguns senões, e aí por isso que a gente tem escolhido a dedo quem vai formar, tem feito todo um trabalho, cumprido à risca essa questão da carga horária, para que a gente possa entregar à sociedade um policial moderno. Um policial moderno ele requer várias vertentes que até bem pouco tempo não se tratava dentro da instituição. Né? Então agora a gente tem essa questão. Qual o perfil do aluno que chega para o Cefap? Perfil do 3º grau. O aluno, quando eu entrei na polícia, a polícia do meu pai, que foi coronel, é um coronel hoje da reserva, reformado, era o mínimo o ensino médio. Hoje, dificilmente eu tenho só o ensino médio. Grande maioria do soldado, do aluno soldado, ele tem nível superior. É bem muito pouco, acho que 5% do universo do policial que tem lá tem o nível médio. Mas a grande massa da instituição, do Centro de Formação, do CFP 2020, é nível superior. E tem gente com pós-graduação. Então, isso traz um preparar melhor do corpo técnico do Cefap. Então, é muito legal saber disso. Você tem um atalho no aprendizado. Você sabe que você pode contar com um público que tem uma receptividade legal. Por isso que o que traz uma maior dificuldade é a rotina militar. É a rotina do treinamento físico, é a rotina do policiamento, das técnicas policiais. Porque as matérias mais teóricas, eles tiram de letra. Eles já tiram de letra, é muito mais fácil para eles. Mas essas questões militares, horário, sente um pouco no início, mas logo após as semanas de adaptações, eles já começam a entender o que é o que preconiza o militar, o que chama a diferenciação do militar, que a sociedade está sempre olhando para o militar de uma forma a cobrar dele aquilo que a gente sempre teve como pontualidade, o uniforme sempre alinhado. Então, essas questões não podem morrer na instituição. E às vezes tem pessoas que acham que isso tem que passar, mas isso é o beabá do militar, isso é característica, é tatuagem, não pode sair, isso não pode acabar nunca. Então, isso a gente resgata, traz um incremento para esse trabalho, mas sem voltar, sem tirar o foco daquilo que a sociedade espera hoje, que é um policial moderno, um policial que saiba do seu dever, saiba aquilo que preconiza uma lei de abuso de autoridade, essas coisas que eu falo moderno, porque são novas. Então, a lei do abuso de autoridade, você saber o que é isso. Não é inconcebível o policial se formar sem saber qual é o seu tamanho, qual a sua obrigação, o que é que antes acontecia, hoje não acontece mais, o que é que vai sofrer de sanção se fizer. Então, tudo isso a gente precisa estar muito bem passado para que o aluno não possa ter nenhuma dúvida na prestação do serviço para a sociedade. E o resultado é flagrante, né? Basta você ser abordado por alguém que foi formado nesses últimos anos para cá, o nível é bem maior, até porque a seleção é maior. E isso quebra uma crença anterior de que muita gente temia que fosse exigido o curso superior para que vamos ter aqui na tropa mestres, isso. Gente os estudiosos, mas sem a aptidão do confronto. E são contestadores. Isso, exato. Isso é uma crença já desfeita. Desfeita. Eu acho que tem muita coisa que, como na sociedade, que se jogam alguns conceitos sem nenhuma base científica para comprovar. Eu entendo que hoje é muito... O que é que aconteceu com isso, com a elevação do nível intelectual? O preparo do oficial que vai formar tem que crescer também. Então, é essa a diferença. Então, eu volto a dizer, eu quero que o aluno soldado que saia hoje, soldado na formação de 2020, ele saia contestando sim, ele saia sabendo por que está acontecendo desse jeito, você não aprendia assim. Então, essas condições é que, às vezes, você tem um choque. Você forma com o policial moderno e quando ele chega na unidade, tem ainda focos do passado, do policial mais antigo. Por isso que quando a gente faz o ciclo completo lá na formação, a gente está formando agora o CAS, que é o curso de sargentos, dos segundos sargentos, que vão
galgar o posto de primeiro sargento, subtenente, para trazer esse novo, para quando esse primeiro passo ele tenha uma sintonia. Porque quando chegava, isso aqui ainda estava no momento passado, aí o aluno tinha um choque. É um choque. Não, mas eu não aprendi assim. Ô, Verdinho, né? É assim, rapaz. Você aprendeu, esse é negócio de aluno, agora você é soldado. Então, esse ciclo é que precisa estar encaixado. E graças a Deus eu estou chegando nesse momento. O momento de formar quem vai chegar primeiro, dar primeiro passo. E formar quem já está saindo, mas que vai ter a mesma sintonia daquilo que a escola passa. O desafio é maior para reciclar, né? É muito maior. E principalmente nesse momento, que foi a história da polícia me reservou o desafio de formar a primeira turma de ensino à distância na instituição. Isso já acontece em outras polícias no Brasil, mas Alagoas era resistente a isso. E a pandemia nos colocou à prova para que a gente pudesse fazer isso. A instituição Polícia Militar, a instituição Polícia, ela é muito conservadora. Muito. Como foi que você conseguiu isso, fazer um curso à distância? Primeiro, apostando no convencimento dos meus superiores. O coronel Marco Sampaio foi meu veterano, ele era terceiro ano, eu era primeiro. É um comandante altamente acessível para as boas ideias. E aí tem uma pressão que é uma cobrança da instituição para com o seu colaborador. Os sargentos, agora em 25 de agosto, dia do soldado, tem vaga, mas ele só poderia ser promovido se ele tivesse esse curso. E para quem é senso comum e quem senta na desculpa, era muito fácil o Cefap dizer, olha, não tem como, está suspenso. Na pandemia. Então, esses policiais iriam ficar sem concorrer, iriam visualizar a promoção, ia visualizar a vaga e um erro da instituição, né? A instituição não formou ele para ele ocupar essa vaga. Então, convenci isso ao comandante que de imediato fez, me traga esse projeto que eu tenho interesse, a instituição tem que capacitar. Eu disse, olha, peguei os exemplos de outros estados, porque é diferente de formar, é se especializar. Ninguém vai precisar estar atirando porque já atira. E a realidade da polícia de hoje é atirar, vamos lá, a cada 6 meses. As unidades dos batalhões atiram a cada 6 meses. Né? Então, essa é a grande diferença da instituição. Então, trouxemos a proposta, o projeto, e aí o comandante-geral aprovou de imediato, e quando aprovou, a gente teve esse desafio, nossa equipe, eu tenho que agradecer, Flávio, a minha equipe, que eu tinha esse receio. E aí a polícia tem um departamento de informática e tecnologia, de tecnologia da informação, que é a palavra vendável hoje, que é a 6ª seção da Polícia Militar. E lá, não foi para o Google Meet, não foi para o Zoom, foi para uma plataforma criada dentro da Polícia Militar, chamada de CIS-Educar. Uma plataforma criada dentro da instituição. Porque eu sempre disse que eu tinha receio de estar colocando conteúdos altamente técnicos à disposição de todo mundo. Em que você não poderia garantir a segurança. A segurança. E aí eu vendi essa ideia para eles de, olha, acho que a responsabilidade nossa é grande nisso. E eles conseguiram fazer essa plataforma. O curso encerrou hoje, daqui a pouco a gente está colocando nas redes sociais o 01, né? Quem é o 01 do primeiro curso à distância da instituição. Eu espero que seja um legado que fique para o ensino militar. De que Alagoas não podia ficar na retaguarda das instituições militares do Brasil, que já faz isso há um bom tempo. Nesse quesito de especialização, eles já fazem à distância grande parte, ou às vezes só o TFM, o físico na unidade, mas o curso em si na plataforma EAD. Então, graças a Deus, a nossa equipe conseguiu isso. A 6ª seção fez esse gol de placa de formalizar dentro da plataforma da Polícia Militar, na intranet, uma plataforma específica para formação à distância, e o resultado é esse, a felicidade, a satisfação dos policiais. Muita gente dizia, olha, esse pessoal mais velho não vai conseguir acompanhar. Quanto tempo de serviço? Teve sim um aqui, um ali, de quem não tinha essa aptidão com o smartphone, em alguns momentos você tem que chamar, fazer uma aula prática. Aprender, né? Hoje eu tenho certeza
que eles não têm mais esse receio. E o curso transcorreu, melhor dizendo, né? Acabou hoje. Hoje a gente já faz a apresentação de quem vai ser o primeiro lugar. E dia 21 de agosto é a primeira formatura online da instituição. Vai só estar eu, comandante, os homenageados, patrono Paraninfo, e os 5 primeiros, e toda a turma no telão, no Google, que cabe mais de 200 alunos, aí vão estar nessa plataforma, e a gente vai conseguir realizar, pela primeira vez na história, uma formatura online na instituição, tudo que preconiza a formatura, com a bandeira, com os hinos, mas o pessoal em tempos de distanciamento, em casa, acompanhando, e os 5 primeiros colocados lá recebendo as distinções pelo feito. Alguém pode até lamentar, mas na realidade é uma grande felicidade se renovar conhecimento dessa forma, né? Você traz o ensino à distância, você tem uma formatura também à distância, você tem a oportunidade de criar uma plataforma para difundir o conhecimento. Então, talvez o legado da pandemia. Ela trouxe um momento de exigiu do gestor, né? Ou você se reinventa ou você fica para trás. Ou você fica no senso comum dizer a pandemia e ela trouxe esse desafio para a gente e graças a Deus eu tenho uma equipe que abraçou isso. E olha, Flávio, cada aula que eu fiz questão de assistir várias, vai começar hoje a aula, eu entrava lá na plataforma, eram os 200 alunos, os 200, que a aula fica gravada. Na EAD, você estava trabalhando, você podia assistir a aula depois. Certo. Mas a gente criou alguns mecanismos de interação que valia ponto, valia o asterisco positivo. Então, ninguém queria ficar fora disso. E aí, vários comandantes de unidade ligavam, Marlon, rapaz, olha, o cara está parado aqui querendo assistir a aula. Disse, olha, a aula, ela pode ser vista depois. Mas o comandante disse que vocês adequassem as escalas para que ele pudesse... É de manhã, então de manhã você dá uma arrefecida aí na escala para ele entrar na parte da tarde e tal. Mas foi legal ver isso, ver essa motivação de dizer assim, a instituição me proporcionou esse sentimento de que eu tenho que me formar, tenho que estar habilitado para ser promovido e graças a Deus a gente tem essa satisfação de cair na nossa gestão, esse pontapé podia ser outro. É uma oportunidade. É uma oportunidade de carimbar uma fase de inovação na instituição. Durante a formação, é possível já o Cefap identificar perfis do aluno que, esse cabe bem na rádio patrulha, esse cabe bem no escolar, enfim? Esse é um desafio, porque, lógico, quando a rádio patrulha ela tem uma visibilidade maior, tá sempre que mais retira armas de circulação, o BOP tem todo um legado do Tropa de Elite, né? Que faz o imaginário do quem é concurseiro, que quer ser policial. Mas a Polícia Militar ela tem um leque de serviços e que precisa de efetivo. E a nossa oportunidade é que tem um perfil de palestras e seminários. E a gente está utilizando isso para colocar a Maria da Penha, para colocar o policiamento de prevenção, o policiamento comunitário, o BPRV, o BPTran, mostrar cada situação para não o imaginário do policial, assim que ele entra no curso, ele está assim, eu quero ser do BOP, eu quero ser RP, quero ser BOP, então você vai identificando. E eu tenho, Flávio, o maior efetivo feminino da história da formação. Então a gente tem esse efetivo, são quase 200 policiais femininas, de 800. Então, foi o maior efetivo do policiamento feminino, então é mais uma responsabilidade. E aí você passa todo esse arcabouço do policiamento ostensivo, do policiamento da Maria da Penha. Então, eu trago os comandantes para que eles possam trazer para o alunado as expertises que eles precisam, inerentes, para que exerçam. Então, eu tento desmistificar um pouquinho que polícia é só BOP e RP, quando polícia é uma coisa bem mais ampla. E a pessoa vai passar por tudo, Por né? tudo, exato. Coronel, e a logística para esse grande número de alunos?
é um desafio, mas o Cefap eu encontrei, o Cefap eu vim suceder o Tenente Coronel Moura, que foi que fez a turma passada, formou a turma passada. Aí passaram alguns no período sem turma, onde o Cefap não tem tanta dinâmica. E aí, esse legado eu recebi de uma escola muito bem estruturada. Lógico que a gente sempre precisa estar... Eu agora estou espelhando as salas, com distanciamento, já pensando que se voltar não vai dar para ter todo mundo dentro da sala de aula, eu vou ter 2 salas, o instrutor dá aula em uma, mas transmite na outra. Uhum. Então, isso é um desafio que você tem que adequar e, graças a Deus, eu ontem visualizei isso preparado, pronto, para que a gente possa, em setembro, como está sendo previsto, o retorno do curso de formação, a gente ter isso já bem delineado, bem estruturado, mas em termos de estrutura, a gente tem não deixa a desejar para a escola nenhuma. Coronel Marlon, nesse novo curso, o apito foi uma coisa... Sim. Que mudou, não é um simples silvo. O que significa isso? Eu tenho uma característica de sempre trazer uma marca por onde eu passo, né? Eu gosto de... E aí eu fiquei analisando a escola, quando eu estudava as questões. E aí pode colocar o vídeo para a galera ficar em casa assistindo, vendo como é essa questão do apito. Ó. Olha aí, o apito. Aí no apito agacha, no apito abaixa, no apito sobe, no apito fica na isometria, porque tudo lá é no padrão, entendeu? Então, claro. Então, o que é que eu pensei? Eu disse, olha, eu sei do que é na unidade operacional, diferente, né, em algumas situações de subgrota, descer grota, dos membros inferiores são muito exigidos. E olha que eles estão com mochila, que é para simular o peso do colete. E aí eu disse, olha, vai ser o seguinte, toda vez que entrar em forma e sair para a liberação, eles vão fazer no meu apito, né? Quando um silvo vai baixar, outro silvo vai subir. E aí, às vezes, eu dou um silvo e esqueço um pouquinho, sabe, Flávio? O diretor é assim. Vou conversar alguma coisa, a isometria fica lá. Mas isso eu não vou esquecer nunca, porque eu não esqueci nunca na minha formação algumas questões do Coronel Coutinho, depois de caminhar quase 25 quilômetros, tá sentado, ele abriu uma Coca-Cola, tomar um gole e jogar fora. E eu tá ali olhando, rapaz, como é que eu... Então, são essas coisas que marcam a formação. E aí o apito virou meme, virou figurinha, mas é com o objetivo de trazer esse carimbo da formação de 2020, do comandante com o aluno, essa filosofia. Mas, acima de tudo, tem um porquê, né? De preparar os membros inferiores, trazer esse diferencial, simular a mochila, simula o peso do colete, o braço à frente, isso força um pouco mais os deltóides, enfim, a gente trouxe essa marca que até quando eu não faço, quando eu não vou muito lá, ele sente falta do apito do comandante, que é assim como é denominado lá na escola. Mas diretor da academia, gestor de centro de ensino, é muito esquecido. Eu também, quando dirigi a academia nesse último curso de formação, eu de vez em quando, eu perdi as contas das flexões. Né? Exato. Aí voltava. Normal, né? Aí, rapaz, quanto? No fim, não escutei nada. 0, ainda está no 0, não. O cara tinha feito 10. É normal, faz parte. Muita gente confunde a necessidade da preparação física com o termo pejorativo ralação. Ainda existe isso no Olha, cursos? O fundamental é a transparência, sabe, Flávio? Eu acho que ontem encerrou o ciclo de palestra da doutora Carla Padilha, Núcleo de Controle Externo, com os alunos, mostrando os desafios, o que é que ela recebe de denúncia. Então, o Cefap, e aí isso é um legado que a gente começou a modificar. A formação é sempre muito fechada. E o que é fechado demais, o que ninguém sabe, o que ninguém vê, tem sempre espaço para dúvida, para as acusações. Teorias conspiratórias. Isso, as teorias conspiratórias. E a minha gestão, deixei isso muito bem. Convidei para a marcha, era o doutor Magno. Vamos para a marcha com a gente para você ver o que é a marcha, que na marcha tem gás, na marcha tem a dificuldade de caminhar com fuzil. É um exercício que preconiza a formação militar.
Então, e às vezes as pessoas entendem isso como outra questão, mas não. E isso faz parte da formação. Como se isso não fosse acontecer na realidade. Na realidade. Então, isso acontece. Faxina. Eu lembro que na gestão do Moura, a primeira coisa que eu peguei foi o que é que o Ministério Público contestou sua. Então, ele tinha lá a faxina, tinha lá a marcha, o trote. Então, o trote, na minha gestão, foi um trote solidário, Flávio. Foi o trote de levar para as famílias alagoanas mais de 30 toneladas de alimento. E olha que não era nada de terapia, não teve trote, né? O cabelo eles já cortam. Na minha época, quem cortava o cabelo eram os veteranos, cortava, você já imagina como ficava. Agora não, já vem cortado de casa, então o trote foi solidário. A outra questão foi essa questão da hidratação, porque teve alguns alunos que no sol, o treinamento, alguns alunos têm individualidade biológica, cada corpo reage de um jeito. E aí tinha essa notificação do Ministério Público quanto à questão da hidratação. Aí eu coloquei no kit obrigatório o cantil, coloquei no QTS a hidratação obrigatória. A cada aula externa, prática, é obrigado o instrutor conceder 5 minutos para a hidratação obrigatória. O instrutor vai olhar se o aluno não está tomando água. Para depois não acontecer, o aluno não quero tomar água. E depois acontecer um problema, não ser culpa da escola. Né? E isso ser filmado, isso ser arquivado. Essa transparência, essa relação com as entidades que fiscalizam a formação faz com que até hoje eu não tenha nenhum problema quanto ao quesito de formação. É bem verdade que parou há 4 meses, mas eu já tinha a fase de adaptação, que é essa fase da marcha, que é a fase dos exercícios, da bomba, da água, né, de caminhar na madrugada. Tudo isso aconteceu e não tive nenhum problema, porque foi transparente, a rede social filmando, mostrando tudo que estava acontecendo. Né, já para que o pai e a mãe que está em casa do aluno, né, não fique pensando que o filho está passando por algo que não preconiza na formação. Porque a nossa formação, Flávio, eu sempre digo isso para os alunos. Se a gente errar, a gente mata o inocente. Se a gente errar, a gente morre. Ou se a gente errar, a gente coloca a vida do nosso companheiro em perigo. Então não tem espaço para o erro. Por isso que a formação militar é diferente de qualquer formação que se pode fazer em termos de escola. E quem já comandou RP sabe muito bem disso, muito bem. Que o nível da tropa é medido pelo nosso componente mais fraco. Né? Se ele é fraco, ele atrasa todo mundo, ele enfraquece todo mundo. E não é o fraco pejorativo. Pode ser um momento da pessoa que está despreparada fisicamente, que não está com um emocional muito bom, enfim. Uma pessoa é um elemento decisivo na tropa. Então, por isso que tem que ter esse cuidado coletivo para que todos avancem de forma regular. Isso. Coronel Marlon, o senhor falou que teve a visita do Ministério Público e teve algumas reclamações ao Ministério Público. Entre essas reclamações havia algum registro de assédio moral? Não, pior que não. As reclamações foram basicamente essa. Foram a questão da hidratação, né, que não tinha essa determinação da hidratação obrigatória, que é isso que preconiza o olhar do gestor. É aprender com aquilo que deu certo com o colega e aquilo que teve algum questionamento, você melhorar para que não tenha novamente, né? Porque é essa solução de continuidade que é fundamental para vocês. Mas de assédio moral, não, nenhum. O que tinha realmente era isso, era a questão do treinamento, para você ter, pasmem, né? Tem até uma reclamação de faxina. Né? Meu filho, que hoje o canal do Ministério Público é tão aberto que você manda um e-mail lá, meu filho está fazendo faxina. Mas faz parte, por isso que antes desses alunos chegarem, eu criei na rede social o Pega o Bizu. E aí dizia tudo que eles iam encontrar. Faxina. Pega o bizu. Pega o bizu logo para não ter esse mimimi aí, não. Vai ter faxina, você vai saber que você tem a obrigação de limpar sua sala de aula, seu alojamento, que você utiliza, né? Quando falo você, é a coletividade, então tem escalas para fazer a faxina. Então aí deixamos isso bem claro, mostramos que eles fazem faxina, para não dar um choque, né? Porque às vezes
Rapaz, eu fui lá, o cara tá no imaginário dele, ele tá esperando um fuzil, né? Mas quando ele chega é a vassoura, né? Isso faz parte também da formação, mas graças a Deus a gente não teve nenhuma questão. Se acontecer isso, é uma coisa vai ser muito surpresa, porque isso foi preparado os instrutores antes. Não é assim, você chega, você é preparado, você sabe o que é que você vai dar. Tem os facilitadores, tipo o Coronel Monte, é um exímio atirador. Então ele não dá para ser o instrutor de todas as matérias de tiro. O Coronel Bolivar, que é de low light, da técnica da baixa luminosidade. Então, ele não dá para ser o instrutor de todos os pelotões. Então, ele faz a facilitação para os outros instrutores, mas tem um norte, tem um caminho a seguir. Porque senão fica cada um levando a sua doutrina e acaba atrapalhando esse regular que você acabou de citar. Vocês até dividiram, né? Tiro 1, 2, 3, 4. Isso. Quer dizer, norma de segurança, os primeiros adestramentos. Desarmar, desmontar e montar. Então tem isso é tudo feito de uma forma pensada, trabalhada. Então, todos esses caminhos que possam acontecer algo negativo é massificado nas instruções, é massificado no contato de visão técnica com os instrutores, para que a gente não possa ter essa página manchada numa formação que eu denominei formação de excelência. Quando o aluno entra, ele almeja que ao concluir o curso, ele saia com todos os seus equipamentos pronto para ir para a rua. Isso ocorre na Polícia Militar? Hoje a polícia vive uma realidade totalmente diferente, né? Hoje a realidade é equipamento, Flávio. Nós temos hoje Glocks, né? Você sabe, você é operador de segurança pública, sabe que isso é um sonho. É um sonho. Você se armar com a arma da polícia. O profissional de segurança fazia um investimento para ter uma Glock que era melhor para ele trabalhar. Né? Então, hoje não, você recebe a Glock, você recebe o colete que não tem nem menor possibilidade de estar vencido. Você recebe tudo que preconiza o mínimo para o serviço, tem. Nas instituições de choque ligeiro lá, no BOP, na RP, tem também os armamentos químicos. A polícia está para receber aí agora viaturas blindadas. Então, vivemos uma nova fase, uma fase de que esse investimento material, patrimonial, dispensa apresentações. Agora, esse momento que eu sempre falo, segurança pública é legal esse investimento, mas é com gente que faz. Não faz com robô, só faz com pessoas. E precisa também ser junto com a valorização do policial, a capacitação desse policial, trazer essa nova legislação para o entendimento do policial. Não é só papel da escola. A escola forma quem está chegando e quem está praticamente saindo. A gente está trabalhando, convencer o comandante para que a gente possa voltar a ter o curso de sargentos. Para pegar na metade, o cara sai de cabo, ele volta para a escola para ir buscar o sargento, depois volta no final no CAS. Né? Aí que é o de segundo para primeiro sargento que chega até subtenente. Então, esse momento a gente busca para trazer para a escola esse ciclo, né? Para que esteja sempre o policial se adaptando, se especializando, porque, só para você ter ideia, hoje o policial, o aluno soldado, ele sai habilitado até terceiro sargento. Entendeu? Então ele sai hoje, você não forma mais só o soldado, que você já tem que incutir nele noções de comandamento, porque ele não volta para ser sargento, ele não volta lá. Quando ele sabe comandar, ele sabe ser comandado. Exatamente, e eu falo sempre lá, quem não sabe obedecer, não sabe comandar, não sabe determinar, não serve para ser comandante. Então, primeiro você tem que aprender. Eu, quando entrei na academia, aluno, eu passei por tudo isso, eu digo para eles. Eu tive que aprender a obedecer, aprender a fazer faxina, aprender a ser, tudo que preconiza um soldado, para depois ter a expertise para comandar, para liderar, para ser gestão estratégica. Arlan, foi fazer curso de analista de inteligência em ambientação militar. E já, todos com curso superior, já delegado, enfim, nós tínhamos que arrumar a cama. Sim. E arrumar a cama da forma que a academia determinava. Isso. A manta com o desenho do dia. Exatamente. Exatamente. Só que hoje a gente não perdeu um pouco isso, sabe, Flávio? Que era o internato. O toque da alvorada,
né? Isso perdeu porque não é mais... você não tem mais essa estrutura de ter 800 homens em regime de internato. Ficou caro, ficou muito caro, alimentação, etc, etc. Então, a gente tem isso no turno de serviço. A gente tenta ainda trazer isso no turno de serviço, hasteamento da bandeira, essas questões. Mas o internato, como foi lá atrás, de você acordar no toque da alvorada, de você dormir no toque de silêncio, depois do toque da revista, 9 horas, aí dá o toque de silêncio, 10 horas, não pode ter barulho no quartel, enfim. Isso tudo fica só para quem está de serviço. Não para os 800 que eu tenho hoje lá em regime de internato, não tem isso. Tem sim ainda a revista do final de semana, quando você comete algum deslize durante a semana, mas você vem para o quartel de 9 da noite para cumprir alguma tarefa disciplinar ou escolar, de acordo com aquilo que você, por exemplo, não engraxou o coturno corretamente, aí você ficou lá sexta, aí você deixou de passar o vinco, sábado. Aí, às vezes, o cara tem sexta, sábado e domingo, tem que ir todo dia, 9 da noite, para o quartel. Mas, antigamente, era sexta, sábado e domingo, de manhã até o final do dia. Então, era completo, você ficava lá completo. Então, essas adaptações para o novo momento faz com que a gente tenha esse desafio de não perder qualidade e ganhar, em cima de tudo, em competência para o aluno. Nós temos uma marca em policiais americanos, por exemplo, da tatuagem. É muito difícil um policial não ter tatuagem, um policial americano. Como é a tatuagem, como vocês administram esse evento? A polícia ela teve um entendimento, que é um entendimento já do direito civil, né? Que isso antigamente reprovava, né? Reprovava, você não entrava na polícia se você tivesse tatuagem. Então isso foi evoluindo. E hoje o que a gente fala para o aluno, para o militar, é que ele possa esconder a tatuagem no que ele usa da farda. É porque tem gente que gosta de tatuar o braço todo, e quando você dobra a farda, está lá a tatuagem aparecendo. Então, essas questões é que são colocadas para os alunos. A gente fala do que simboliza a tatuagem, do cuidado, da exposição que essa tatuagem exerce. Você não está 100% do dia seu na sua folga, você não vai estar com a sua guarnição, onde você tem 4 com você. Então, tudo isso é passado, mas deixou de ser aquela questão de corte como era no passado, do preconceito que se tinha hoje. Porque hoje, grande maioria da tropa tem tatuagem. Eu passei na Rádio Patrulha e muito da Rádio Patrulha tem um raio tatuado, tem um pitbull tatuado, e eu tatuei comemorando meus 3 anos de Rádio Patrulha, que é uma questão que eu vou levar para o resto da minha vida, aquilo que eu consegui aprender com os componentes da Rádio Patrulha. Até ficam brincando, agora vai fazer um livro, uma caneta, tá? É diferente, tem um apito, é diferente, né? Tem aquela questão de marcar, de você levar para o resto da vida. Eu vou levar, independente de ir para a reserva, quando for para a reserva, de outras unidades que eu passar, mas aquela marcou porque foi um desafio gigante, muitos não acreditavam que o desempenho ia ser o que foi, e eu me orgulho muito e levo comigo até hoje. Que legado o senhor deixa para o Cefap? Acho que eu vou deixar um legado de inovação e de transparência e, acima de tudo, de ouvir, saber ouvir. Eu acho que esse é o grande segredo de onde eu passei. Saber ouvir, saber aceitar sugestões. Tem muita sugestão que vem do aluno. E, às vezes, isso era sabe, que era aquela questão de inadmissível. Um aluno sugerir algo para o comandante. Isso eu fui quebrando, porque até dentro da minha equipe tem essas resistências. O comandante disse, não, mas ele diz para você. Eu vou dizer para ele que a ideia que ele quer me dizer, ele diga para você e você traz para mim, porque não quebra a cadeia de comando. Mas ele tem direito de falar, de sugerir, de propor. Então, essa é a diferença. Saber que todo mundo pode ter uma grande ideia. Não é porque eu sou coronel que minhas ideias são melhores do que a do aluno. Então, essa filosofia, eu acredito que tem trazido os resultados, e os meus superiores têm observado, têm analisado de forma positiva. Eu fico muito, muito tranquilo, sabendo de que cada dia você tem que doar o máximo e deixar esse legado da inovação, de ser a primeira turma EAD da história da instituição, a primeira formatura de forma online através de uma live da instituição. Então, eu tenho certeza que isso não se apaga. Vai ter sempre lá o carimbo
de quem fez primeiro e quem acreditou que poderia fazer. Porque eu disse para eles, eu podia olhar para vocês e dizer, vocês não vão conseguir me fazer isso. E quando eu fui falar para o comandante, eu falei que eu nem tinha falado com vocês, mas eu sabia que quando eu trouxesse desafio, vocês iam abraçar. Então, é um sentimento que se percebe, né? Eu quero dizer isso aqui de público para todos, que é muito bom quando você tem a sintonia de quem comanda e de quem trabalha com você. Porque a pior coisa é quando você tem a ideia e aqui embaixo, não dá, não vem, não, você fica falando só. Então, graças a Deus, esse encaixe foi um encaixe perfeito, que por isso o resultado está aí, pronto para formar uma turma inédita na instituição. Nosso tempo acabou, Marlon. Deixa eu aproveitar então, já que acabou o tempo. Isso aqui representa um pouco da simbologia do respeito, da consideração e do aprendizado que eu tive com o Flávio Saravia. Então está aqui a lembrança da escola Flâmula, receba aqui. Recebo guarde com muito orgulho. Com carinho, que é aí onde começa a instituição Polícia Militar de Alagoas. Recebo com muito orgulho, Marlon. E fico emocionado. Bom, o Segurança em Foco está terminando. O programa aqui será representado em horários alternativos aqui mesmo, na TV Mar, canal 525 da NET. E estará também disponível no YouTube, na página da TV Mar. Até a próxima.